Foco no resultado, ser resiliente, tomar decisões de forma ágil e ter uma iniciativa de superação diante de adversidade são todas competências e habilidades exigidas muito no mercado profissional. Para isso, a gente vai estar conversando com o Clever, para que ele possa nos ajudar a solucionar a questão de como se superar. Olá, pessoal do canal do Como, é um prazer estar aqui hoje com vocês. O nosso super convidado de hoje é o Clever Kolber. Bom, para introduzir ele, acho que eu preciso trazer as informações de que ele é palestrante, engenheiro, empreendedor, piloto conhecido por liderar uma equipe que conquistou 18 pódios em 25 anos e representou o Brasil, então, no Rally Dakar, no Paris-Dakar e no Rally dos Sertões. Acredito que com todo esse histórico, né, e com todo o repertório que o Clever tenha, ele vai poder agregar muito e falar um pouco com a gente sobre temas como superação e resiliência, que são tão importantes hoje na vida de qualquer pessoa. Olá, Clever, é um prazer te ter aqui com a gente, tudo bem? Olá, Paola, tudo bem? Você esqueceu de falar minha principal qualidade. Eu vou ter que te corrigir agora. Principal qualidade é que eu sou corintiano e dois é que eu sou primo da Paola. Exatamente. Fora o corintiano, que daí eu discordo um pouco, que afinal eu sou colorada, Polêmico. é um tema um pouco polêmico aqui na família. Então, exatamente, não é à toa que os nossos sobrenomes, eles são os mesmos, né? A gente é da mesma família, tenho a honra e o prazer, então, de estar recebendo um representante dos Kolber aqui nesse canal. Então, Clever, eu vou iniciar te pedindo para explicar para o pessoal que está nos assistindo qual a semelhança entre o mercado de trabalho hoje com o deserto, com o rally. O que tu pode nos dizer sobre isso? Olha, Paola, eu diria que os desafios que nós enfrentamos num rally como o Paris-Dakar, no deserto, ele tem muito a ver com o seu desafio do dia a dia, né? Por exemplo, nós temos que lidar com equipe, com estratégia, com competitividade, temos que administrar recursos e clientes que nunca são fartos. E como vocês, chamando de vocês como se eu fosse diferente, né? Nós temos também que conviver com as mudanças. O rally é um ambiente extremamente competitivo, a característica da prova é mudar o percurso todo ano, é um percurso secreto, né? Nunca é repetido. Então, novidades e mudanças são a marca registrada desse desafio. Então, tem essa competitividade que faz com que o rally, eu acho que tem muita coisa, né? Apesar de ser uma prova que envolve muita tecnologia, e as pessoas talvez conheçam o rally por uma questão de risco, mas você sabe que o risco, de certa maneira, você administra, você precisa, às vezes, conviver com ele, nem todo risco é ruim, né? Tem até aquele ditado de quem não arrisca, não petisca, mas também, por outro lado, a gente tem uma certa tendência de só perceber, de só reconhecer os riscos que nós queremos ver, né? Então, você tem que saber administrar toda essa situação e são pessoas que estão correndo lá e então talvez assim como numa empresa, eu diria até num momento como hoje, acho que hoje com toda essa crise de confiança, né, porque passamos do risco, né, nós já estamos numa crise total de confiança. Qual é o principal desafio de um líder numa empresa hoje? Eu diria que é conquistar o engajamento da sua equipe. E é isso que também é o nosso principal desafio lá, né? Conseguir manter, não só conquistar, como manter a equipe como seu aliado para você ter o melhor resultado, sejam quais forem as condições. Naturalmente, às vezes você faz um planejamento, né? Eu diria que é importante planejar para ir num rally, ir para o deserto já te inspira algum tipo de preparação, né? Mas
é bom investir no planejamento, num bom diagnóstico, numa boa preparação, e aí talvez você estabeleça uma meta, uma estratégia, mas nem sempre as coisas acontecem como nós queremos. Então, durante o rally, é aquela adaptação, né? Quem tem essa velocidade de adaptação, quem tem resiliência para superar os momentos difíceis, vai conquistar o melhor resultado. Excelente, sem dúvida. E você estava trazendo a questão da equipe de trabalho, ela é fundamental, né, para dar sincronia e todos na equipe, no time, têm um papel importante e especial que garante possivelmente uma vitória. Muito bem. E no deserto, Clever, qual foi o maior obstáculo que tu enfrentou, né? E que tu teve aí que lançar mão de uma força de superação muito grande diante dessa adversidade que tu deve ter 1000 histórias para nos trazer, mas qual aquela assim que te marcou e que te chamou a atenção o quanto tu teve realmente que investir de energia e te superar realmente? Olha, por incrível que pareça, Paula, talvez uma das maiores dificuldades que nós enfrentamos foi, inclusive, antes de chegar no deserto, quando, quase 30 anos atrás, o André Azevedo e eu decidimos participar desse rally. Tenho que lembrar as pessoas que 30 anos atrás não havia internet, mas existia vida aqui no planeta Terra. Só que você conseguia alguma informação quando não existia o Google, e o Rally Dakar não era o tipo de coisa que você encontrava informação num dicionário ou numa enciclopédia, né? Você chegou a conhecer o que era enciclopédia? Sim, eu conheci aqueles livrinhos enormes e grandes que ocupavam as Enormes, né? estantes, caríssimos. Então não tinha informação, não tinha nada, e o que se sabia é que vamos dizer que o rally tinha uma imagem de um rally muito perigoso, né? Algo assim que se você poderia, inclusive, até sofrer um acidente fatal. Então, aí 2 brasileiros jovens, né? Na época eu tinha 24 anos, o André tinha 26. O André também é engenheiro, nós 2 somos engenheiros. Nós pilotávamos aqui em provas no Brasil, em provas de enduro, mas era um esporte amador, por paixão, não era nada profissional, era algo de final de semana. O André tinha a carreira dele de engenheiro, eu desenvolvia também a minha carreira em engenharia. Então, de repente, fala assim, pô, vou fazer o Paris-Dakar, e nunca um brasileiro tinha participado e precisava de recursos. Dakar é uma prova cara, de cara, né? Até para ir para Paris, eu nunca tinha viajado para a Europa, só uma viagem para a Europa já precisa de alguns recursos dos quais eu não dispunha, nem para ir à Europa, quanto mais para fazer um rally, comprar uma moto lá e preparar tudo. Então, nós não tínhamos os recursos. Então, nesse momento inicial que tudo ainda era uma espécie de uma ideia, um sonho e tal, nós precisávamos conquistar recursos para viabilizar isso, conquistar investidores, né? Então, nós tínhamos que vender a nossa ideia, vender o nosso sonho. E, nesse momento, foi muito difícil você manter a convicção, porque quase todas as pessoas que falavam conosco, assim, por mais bem intencionadas que tivessem, a maioria delas nos recebia principalmente por um motivo, né? Não porque queria, por exemplo, assim, quando marcava uma reunião numa empresa, numa agência de publicidade, normalmente o pessoal não nos recebia porque tinha interesse real em investir na gente. Os caras queriam saber o que aqueles 2 malucos tinham na cabeça. Então, tudo estava dizendo que ia dar errado. Todo mundo estava dizendo. A pessoa que mais confiava na gente, Paola, falava o seguinte: você vai correr no deserto, você vai acabar morrendo seco lá. Eu digo que esse era o que mais confiava, porque esse pelo menos acreditava que a gente ia dar a largada, já era um votinho de confiança, porque a maioria nem isso acreditava que seria possível, né? Então, diante daquele não, diante daqueles problemas, daquele cenário,
Você vê que é até semelhante com o cenário que nós estamos enfrentando agora, né? Aquele desconhecido, perigoso, melhor evitar. Para que se meter nessa roubada? Se eu hoje fosse falar com meu filho, talvez falando feijão com arroz, eu diria assim: para que você vai se meter nessa roubada, meu filho, né? Mas não era a história que nós queríamos escrever, desistir. Para nós, desistir não era uma opção. Então, enquanto para a maioria das pessoas, assim, na mente delas, o nosso grande perigo, o nosso risco de morte, né? O Clever, se for para lá, talvez ele vá morrer. Quem me conhecia, quem estava comigo no dia a dia, falava assim: Clever, é melhor você ir, porque se não for, você vai morrer. Né? Então, de tão empenhado, né? Então, teve essa questão, esse poder de resposta, essa questão de você dizer assim: eu sou dono da minha história e eu não vou aceitar que isso é impossível, eu não vou desistir. Estão dizendo não, mas até o não tem um lado positivo. Por que você não quer me patrocinar? Não quero te patrocinar por esse, aquele. Aprendi, pelo menos era uma crítica construtiva, lógico. Tiveram várias críticas destrutivas, mas a gente soube dividir isso. Então, mesmo o não passou a ser algo construtivo para nós. Então, aquele momento, ter aquela convicção, foi um negócio impressionante. Aquilo foi um desafio grande para nós. Foram meses de reuniões, tentando, e recebendo não, e não desistindo, e indo atrás, acreditando, para conseguir chegar lá e dar a nossa primeira largada. Bom, então, esse eu acho que talvez foi o maior desafio. Agora, chegando no deserto, eu, por exemplo, posso te dizer que, como não havia na época muita informação, era difícil, né? Não tinha internet para você entrar lá e ver um vídeo no YouTube, como faz, um tutorial, nada. Os mapas, as cartas geográficas do deserto, na época, as boas, eram em russo, nem em inglês, nem em francês. Você sabe o que é pegar um mapa? Você vai para o deserto, você quer ter algum mínimo, uma ideia assim que você vai conseguir navegar, certo, Paulo? Ainda bem que em russo, pelo menos os números são iguais, né? O alfabeto deles é um pouco diferente, mas pelo menos Meu olhar Deus! o Não, eu fico norte é o norte, pensando, o sul é o sul. no deserto, já ter um mapinha já não é grande coisa, né? Porque tu tá no deserto, então o mapa ele te é o respaldinho mínimo. Agora, o mapa em Mínimo, russo. mínimo, mínimo, mínimo. Então, enfrentar todo aquele desconhecido logo de cara, sem poder receber uma boa preparação, um bom treinamento, foi uma paulada total. Inclusive, eu não sei quem está nos acompanhando aí, qual a familiaridade que tem, por exemplo, a questão da habilidade, do domínio que você tem que ter da máquina, porque fazer Dakar, você tem que ter o domínio da máquina, seja uma moto, um carro, um caminhão, hoje em dia um quadriciclo, um UTV, é bom você conhecer, saber como pilota, você entende, né? Eu estou te dizendo. Na época, nós decidimos competir de moto. A importação, na época, era proibida. Então, a moto que nós utilizaríamos no rally não existia no Brasil. E nós não tínhamos dinheiro para fazer uma importação temporária, mas nem pensar. Acabei de falar aqui que não tinha dinheiro nem para ir para Paris. Imagina, né? Então, nós treinamos com uma DT 180, que é uma motinha pequena, bem simples, né? Para competir lá depois com um monstro, com uma Teneré, mas sem fazer treino, porque tudo ia ficar pronto e literalmente ficou pronto na hora da largada. A primeira vez que eu andei com a minha moto preparada para o rally, com as modificações que tem que fazer, né, foi indo para a largada do rally. Eu não tive tempo de testar, treinar, que deveria ter tido, mas não tive, não teve tempo, não teve recursos para isso. Então, foi como se eu tivesse treinado
aqui num pequeno aviãozinho, num monomotor, e no dia seguinte o cara chegasse com um jumbo e falasse: pode entrar, pode pilotar, vai com o jumbo aí para Paris. Como? Mas eu estava pilotando um monomotor, um negocinho ali. Agora eu vou pilotar um negócio gigante. Eu estava pilotando aqui, saindo de São Paulo, indo até o interior. Agora eu vou lá, vou atravessar o oceano. Meu Deus! Então foi todo enfrentar o desconhecido e saber que você está mal preparado é muito difícil. Gostei, já fica a dica aí da importância da gente ter essa preocupação, né, e se preparar para os desafios, desenvolver planejamento, elaborar as ações, aonde a gente quer chegar, quais os trajetos que a gente pode realizar para chegar aí nesse fim. Mas achei incrível a tua resposta inicial, porque eu tinha certeza que tu ia me trazer uma tempestade no deserto, né, sobre o teu maior desafio. E me chama a atenção, eu acho que é uma troca e um compartilhamento incrível, né, para as pessoas que estão nos assistindo, de que não, de que foi a ideia e tentar colocar a ideia em prática, que foi o desafio número 1, né, e em segundo lugar, esse início, esse processo de iniciação aí num cenário completamente incerto, desconhecido e ainda com a tua ferramenta de trabalho também tu tendo que conhecer ela já durante o percurso. São duas coisas que eu falo, né? Que eu diria assim, o desafio da convicção, porque eu acho que para você vender, seja o que for, você precisa estar convicto, precisa acreditar. Para a sua equipe estar engajada, ela precisa acreditar. Naturalmente, não havia equipe na época, porque a gente não tinha recursos para isso. E 2, foi também assim aquele velho ditado, né? O ótimo é inimigo do bom. Então, você saber que você não estava fazendo a coisa como você desejava, mas não havia recursos para isso. Então, eu diria assim, e como às vezes falo em apresentações que eu faço, que para começar não precisa ser perfeito, mas para ser perfeito precisa começar. É isso aí, tem que sair do papel o projeto. Enfim, acho que todas esses teus exemplos, né, que tu trouxeste, Clever, eles falam muito de ter perseverança, de ser resiliente. E ser resiliente, ter essa habilidade de se adaptar é fundamental em qualquer cenário, em qualquer profissão na nossa vida. E tu sendo aí esse cara com todo esse repertório, qual a dica que tu poderia trazer para as pessoas para desenvolverem essas competências, né? E para se colocar na prática a competência de resiliência? Tu teria alguma dica para nos trazer? Olha, Paulo, eu até esse tema da resiliência sempre me chamou muito a atenção, porque, inclusive, fiz curso sobre isso e tive a sorte de conhecer o professor Paulo Sabag, que era diretor do PMI em São Paulo, professor de ensino continuado da Fundação Getúlio Vargas, e ele, inclusive, escreveu um livro, né, e utilizou a gente um pouco como modelo lá, e ele descreve 8 competências para você ter a resiliência. Tem competências que eu, francamente, quando eu vi o livro dele, eu falei, pô, mas nesse ponto aqui não era o meu ponto forte, né? Então, ele, por exemplo, assim, de conseguir entrar na pele das pessoas, né? Na pele, eu digo, de você conseguir compreender um pouco mais as pessoas. Eu, por exemplo, quando eu pego um ritmo de trabalho, é o meu ritmo de trabalho, e o pessoal, às vezes, tem que ter um pouco de tolerância, que eu, às vezes, não tenho essa flexibilidade, né? Mas, em outros pontos que eu nem sabia que na resiliência eles eram importantes, eu me identifiquei lá, né? Que seria, por exemplo, assim, quando a situação está muito, muito ruim, e muitas pessoas tendem ao desespero, né? Ficam travadas, eu tendo a uma certa serenidade e até um bom humor. Eu já vi, outro dia eu vi o próprio Amir Klink falando assim, que ele estava numa tempestade tão ruim
que ele olhou para cima e falou assim: mata logo, não me deixa sofrendo tanto. Então, é naquela hora que digamos assim, a coisa está muito ruim, ter até essa mentalidade, esse bom humor, até para você conseguir relaxar um pouco o time, né? Porque quando a gente está falando de resiliência, estou falando de uma resiliência em equipe, então as pessoas são diferentes. Mas eu diria o seguinte para você, Paulo, acho que principalmente eu sempre tive uma questão assim muito de foco na solução. Então, como eu estava te falando, mesmo quando as pessoas davam uma resposta não para a gente conseguia filtrar o que era positivo nisso, né? E eu sempre trabalhei com as minhas equipes assim. Tive que melhorar, assim, até como estava falando aqui do meu ritmo, e esse é um grande lance de trabalhar em equipe, é que ninguém precisa ser perfeito. Você consegue ter uma equipe mais equilibrada, né? Então, se eu tive sempre um ritmo assim muito mais ligado à qualidade, treinar e não tem horário para trabalhar e vamos em frente. O André, por exemplo, que era meu sócio nessa parada, nós dois começamos só os dois juntos nisso, ele sempre foi um pouco mais light, né? Então, o pessoal dizia, enquanto o Clever morde, o André assopra, né? Então, na hora de uma negociação, por exemplo, de um preço, seja do que for, o André tinha muito mais prazer nessa negociação do que eu. Então, quem vai negociar? Quem não tem prazer ou quem tem prazer? Quem tem prazer. Então, isso também é um pouco de foco na solução. Poxa, quero ter a melhor solução. Se eu não for a melhor pessoa para isso, vou colocar alguém que faça isso melhor. E a equipe ela é importante ter essas diferenças. Por isso que uma equipe não pode ser uma unanimidade, todo mundo igual. Essa equipe é fraca, né? Então, esse foco na solução sempre foi muito importante, porque sempre eu estava vendo a solução, mostrando a solução, orientando a solução, e não perdia, não distraía com isso, né? Isso também acaba trazendo para você velocidade, adaptabilidade, porque acontece um problema, enquanto tem certas pessoas que ficam preocupadas em o que vão pensar de mim. Eu nunca fiquei muito preocupado nessa época do que iam pensar de mim. Se eu ficasse preocupado com isso, eu não saía do lugar. Ou seja, foco na solução. Tem um problema? Quais são as soluções? Como é que nós vamos fazer? Nem tive o problema, já estava pensando em 2, 3 soluções. Se isso falhar, como é que nós vamos fazer? Etc. Então, esse foco na solução, inclusive, trouxe para a gente, fez com que a gente conseguisse atrair pessoas para o nosso lado, porque como a gente não tinha recursos para contratar, né, pessoas, no começo nós acabamos formando uma espécie de equipe, e nem se falava essa palavra 30 anos atrás, virtual. Virtual por quê? Porque ninguém tinha carteira assinada para nós, mas o desafio, eu aprendi uma coisa, o desafio ele atrai as pessoas. E atrai os bons, porque os bons gostam de desafio. E como o nosso sonho era grande, cabia a gente dentro dele. E a gente tinha a humildade de dizer, eu não sei, então eu vou procurar a solução. Em vez de ficar preocupado, se eu disser que eu não sei, o que vão achar? Não, eu não sei, vamos atrás da solução. Então a gente perguntava para as pessoas, você pode me ajudar de alguma maneira? Né? E isso acabou atraindo muita gente que até hoje, só pelo prazer, porque as pessoas não tinham interesse absolutamente, por exemplo, financeiro nenhum nesse negócio, mas resolveram dedicar o seu tempo, nos ajudaram, né? E isso foi muito legal. Então, talvez esse foco na solução, essa capacidade de atrair as pessoas, de envolver, né? E essa vontade de superar os obstáculos, de estar envolvido, ajudou muito nisso, né? Para a gente conseguir superar, porque não foram meses, porque não é porque a gente deu a primeira largada que a coisa ficou fácil. E posso até te dizer que quando nós conseguimos o nosso primeiro excelente resultado, a nossa primeira vitória,
no Dakar, e aí nós voltamos, isso foi na nossa quarta participação, Paula. Tem muita gente que não é dessa época. Foi uma das piores crises econômicas no Brasil que eu passei. Nós tínhamos 2 grandes patrocinadores na época, Paula. A gente chegou com a vitória, falando assim, agora nós vamos tomar champanhe, agora nós vamos... Pô, a gente se esforçou 4 anos, agora o negócio vai render, né? A maior crise, os 2 grandes patrocinadores, um era a Yamaha nunca na sua história no Brasil vendeu tão pouca moto no Brasil, só não fechou porque era Yamaha, porque era um grupo mundial, porque se fosse uma empresa, talvez só brasileira, não sei se sobreviveria, e o outro era Starup, uma fábrica de jeans, que fechou, demitiu todo mundo. Também tenho que colocar aí, talvez as pessoas não acreditem, né? Porque quando você fala em Dakar, o pessoal pensa logo em o cara é meio maluco, tal. Maluco não tem chance nesse Dakar, entendeu? A pessoa tem que ser extremamente, tem que planejar muito. Então a gente, como tinha a cultura da engenharia, que é uma cultura de números, de planejar, fora como eu falei, né? Você vai para o deserto, então isso vai inspirar um pouco a sua preparação. Então nós também criamos uma estratégia para cada dificuldade, ou seja, para cada problema, foco e uma estratégia para a gente encontrar uma solução. Então, a gente focava em pequenas coisas, inclusive, nós estabelecemos que o nosso grande objetivo seria ganhar uma categoria, mas aquele não poderia ser o objetivo para o primeiro ano, você entende, Paulo? Então, nós fatiamos esse objetivo em metas anuais, sendo que a nossa primeira meta seria conseguir largar. Então, nós fomos estabelecendo daí outras metas ainda menores, e eu acho que uma coisa que foi quase assim espontânea nossa, e hoje eu falo muito sobre isso, tem gente que acredita, tem gente que infelizmente não acredita, mas não sabe o que está perdendo. Nós celebramos. Celebrar as pequenas conquistas é a chave para a gente se desenvolver. Então, a cada pequena conquista, a gente celebrava muito, né? E isso dava novo gás, novo gás, novo gás, novo ânimo, né? E a gente ia em frente. Excelente, isso dá entusiasmo mesmo, né? Não ter uma meta tão distante para que você possa alcançar pequenos momentos e sem dúvida, essa questão de se abraçar, de vibrar, uma conquista, independente do tamanho que ela tenha, ela sem dúvida estimula a próxima conquista. Ótimo, excelente, essa dica aí é para tudo. Não é só no deserto e no rally, viu, galera? Por favor, apliquem essa dica aí do Clever em qualquer momento da vida de vocês, em qualquer planejamento que vocês forem estar desenvolvendo e realizando. Bom, eu também, nas minhas buscas, né, a respeito do Clever e das novidades, das tendências que ele lançou, eu descobri que o Clever sempre foi muito preocupado com as questões ambientais e ligadas à sustentabilidade, e que ele foi o primeiro, né, em 2010, a usar etanol como um combustível no Dakar. E já no Rally dos Sertões, ele também utilizou etanol e foi campeão em 2010, 2011. E em 2013, então, ele novamente foi pioneiro utilizando um diesel de cana-de-açúcar no protótipo dele, né, o T-Rex. Clever, eu queria entender um pouco, porque eu acho que é muito bacana um piloto ter esse olhar em prol do ambiente, em prol da sustentabilidade. Queria só entender brevemente da onde veio essa ideia e como é que você conseguiu colocar ela em prática mesmo. Bom, foram uma mistura, não nasceu só da ideia, nasceu de algo assim que é necessário em qualquer empresa, em qualquer momento, não só agora, como sempre, você inovar. Então, por exemplo, até voltando um pouco para trás, só para o pessoal entender como a inovação acabou
nos abrindo caminhos, né? Eu e o André começamos com 2 motos em 88, porque era só 2 motos, não tinha absolutamente mais nada, né? E o que dava a carregar na garupa mesmo, né? Mas, enfim, então a equipe foi evoluindo, foi crescendo, a gente foi contratando pessoas, a estrutura foi aumentando e conseguimos, então, lá em 91, a nossa primeira vitória no Dakar. Chegamos aqui, a mulher estava esperando a gente com a economia, né? A nossa esposa estava esperando a gente com pau de macarrão, né? E a gente nem tinha passado a noite fora, só tinha passado os 20 dias no Dakar. Mas sobrevivemos e a equipe conquistou novas vitórias. Então, mas lá naquela primeira vitória, nós falamos, poxa, a gente tinha feito estabelecido um prazo, né? Foi importante sempre estabelecer, planejar quer dizer estabelecer prazo, porque às vezes o pessoal planeja muito, não se esquece de estabelecer o prazo, não sei de que planejamento está se falando. Mas a gente estabeleceu aleatoriamente um prazo para chegar em 10 anos nessa primeira vitória e em 4 chegamos lá. E aí nós falamos, poxa, mas ok, vamos, naturalmente queremos a segunda, a terceira, que não é fácil, mas o que mais nós podemos fazer? Porque agora nós vamos começar a estimular outros brasileiros, porque enquanto a gente não completava e não ganhava, muita gente ficava naquela coisa, esse ali é muito difícil, impossível, os caras lá só estão se ralando, né? Mas quando a gente se deu bem, se eles se deram bem, também posso me dar bem, certo? Então, aí o pessoal vai nos copiar. Então, a gente precisava, o que nós vamos ter de vantagem, de diferencial competitivo aqui para manter. Então, falamos, poxa, vamos começar a pensar em colocar um carro na equipe. Então, começamos a trabalhar. O carro na equipe veio aparecer 5 anos depois, só para você ver como o negócio demorou para amadurecer. E aí, vamos colocar um caminhão na equipe, vamos colocar outra. Então, a equipe foi crescendo, conquistando seus resultados. Então, a gente sempre teve esse instinto de procurar algo que fosse um diferencial para nós, né? E que fosse, inclusive, também isso também era um novo sonho, sempre era um novo desafio. Olha, voltar ao Dakar por si só já é um baita de um desafio, né? Mas é o ser humano, né? Se pode estar mais apimentado, até uma pimenta que é a mais ardida do mundo. Quero provar. É uma loucura isso, mas é isso. Vamos pôr mais pimenta no negócio para ele ficar mais ardido. Então, decidimos fazer essas etapas. E chegou um ponto lá na frente que a gente teria que... Isso levaram anos, então teve coisas que não foram assim, talvez, tão pensadas anteriormente. Por exemplo, quando eu comecei, eu não era casado, daí chegou um ponto, eu já tinha filhos, e você sabe que a gente tem que estabelecer prioridades. E qual era a minha prioridade? A minha família ou o Dakar? Porque o esportista, para ter alto desempenho, ele precisa ter uma prioridade. É difícil, não é fácil fazer essa escolha, né? Então, a gente às vezes tem que fazer escolhas. E lá na frente, a equipe precisava dar um salto, a gente precisava sair, não dava mais para ficar só no Brasil, nós não queríamos isso, estava com família e tudo. Então, veio essa ideia de inovar através de um novo combustível. Não era tão novo para nós, brasileiros, mas para o resto do mundo, a questão do etanol é praticamente desconhecida. Eu sei que para o brasileiro está tanto tempo essa história que fica até difícil, mas a gente que ia no rally, gente do mundo inteiro, falava em etanol, só falava, mas etanol, o que é isso? Se falar álcool, então, né? Não vende etanol fora do Brasil. Poucos lugares fora do Brasil vende etanol como combustível. Alguns hoje em dia já tem, como no Brasil, um pouco misturado no combustível, mas puro, por exemplo, eu posso te dizer que não tem, só no Brasil. Então, falamos, poxa vida, essa questão
do nosso planeta, né, da nossa sustentabilidade, ela está se tornando cada vez maior, mais importante, só que o que acontece? Nós não colocamos isso como prioridade. Ou seja, se você não tem prioridade, você foca nos problemas do dia a dia, no que vai acontecendo, e você esquece. Há quantos anos está se falando? O quanto se progrediu nesse negócio? Então, a ideia, qual era a ideia? Era utilizar o esporte, o Dakar, como uma provocação para as pessoas. Ou seja, se a gente pode correr no Dakar com etanol, que é centenas de vezes mais sustentável que o diesel ou a gasolina, por que continuar correndo com gasolina? Por quê? Não faz o menor sentido. Mas até hoje continua se correndo várias categorias com gasolina. Já está se crescendo hoje, já tem uma tendência dos veículos elétricos. O veículo elétrico no Dakar tem um outro problema muito técnico aqui, que eu nem vou entrar no mérito, tá? Mas também já estão desenvolvendo esse projeto, mas esse tem uma questão bem complicada, que é de autonomia para um ritmo de competição. As competições que o pessoal faz aí com carro elétrico são competições de 50 quilômetros, 70. O Dakar, cada etapa tem 700, 1.000 quilômetros, né? Ah, mas o Tesla tem autonomia para 500, não, tem 500 quilômetros de autonomia se andar a 60 por hora. Se você andar competitivo lá correndo, faz 50 quilômetros, essa é a verdade, tá? Mas não importa. Então, a ideia foi usar o esporte, né? Porque, vou fazer uma pergunta agora para vocês. Me responda aqui, Paola. Você. Vamos lá. E pensem vocês que estão nos acompanhando. Quando a gente fala de sustentabilidade, eu tenho certeza que todo mundo torce pelo mesmo time. O time que chama Planeta Terra. Né? Não vou nem entrar em... Não vamos nem perder tempo com outras histórias sobre isso, né? Mas já que você torce, basta fazer parte da torcida? Ou seja, você está fazendo o mínimo que é a sua parte? Não, ou você está só sentada torcendo, na não. cadeira esperando para ver o livro que os outros vão escrever? Então, a ideia foi isso. Vamos assumir o comando dessa jornada. Vamos utilizar o esporte para provocar as pessoas. Porque correr de etanol e os outros continuariam correndo de gasolina, preciso dar uma explicação aqui para vocês, muito rápida. A gente não teria a menor chance competitivamente contra os outros competidores. Porque a quantidade de etanol que eu precisaria utilizar, o etanol tem um consumo muito maior que a gasolina e o diesel. A quantidade era muito maior. Então, meu carro era, no mínimo, 500 quilos mais pesado que os outros, fora os 500 quilos. Então, mas vamos mudar, não, então vamos proibir, vamos mudar o regulamento. Como a participação no Dakar aí fez com que, num Rally dos Sertões, se adaptasse o regulamento para o etanol ser competitivo. E aí a categoria cresceu e vários começaram a participar. Que bacana. Então esse exemplo, ele multiplicou. Isso, entende? essa iniciativa deu certo. A iniciativa deu certo. Depois, fazendo pesquisas também naquele negócio da inovação, eu descobri que tinha um projeto de uma empresa americana que tinha vindo para o Brasil e se associou no Brasil, que ela tinha... Aí é um produto biosintético, não se trata de biocombustível, é biosintético, uma tecnologia diferente, vamos chamar assim, mas se descobriu uma tecnologia para transformar a molécula da cana-de-açúcar, que é uma planta que cresce em quantidade no Brasil, e transformar essa molécula em diesel, né? Num diesel que, inclusive, até o cheiro dele é melhor, polui muito menos, etc., etc.,
Aí falamos, poxa, então tá, agora vamos colocar o primeiro carro na história do globo, da história do automobilismo, a competir com diesel de cana-de-açúcar, né? E esse também foi um projeto muito bacana que a gente fez no Rally dos Sertões, em 2013. Que máximo, deve ser muito bom assim poder contribuir para essas situações de inovação e ainda ter esse segundo lado, né, de sustentabilidade, de motivar e movimentar aí o esporte em prol dessa questão de sustentabilidade. Eu acho isso muito relevante, né? É também, além de todas as tuas conquistas, né, Clever, é poder também deixar uma marca no mundo. Projetos que a gente trabalhou bastante para que eles se realizassem, não foram fáceis, mas teve esse outro valor, né, onde que a gente inclusive até abriu mão, assim, nesses projetos, no Dakar, quando a gente colocou, qual era nosso objetivo principal no Dakar? Era vencer o Dakar. E nesses projetos, o objetivo não era vencer o Dakar, vencer os sertões, né? Era utilizar o esporte como exemplo para chamar a atenção das pessoas e nós precisamos cuidar disso, porque nós estamos sentados na cadeira esperando para ler o livro que os outros vão escrever. E talvez essa não é a história que a gente queira ler. Muito bem, acho que então vamos fechar com essa frase, né, que o Clever nos traz para que a gente possa refletir um pouquinho mais e quem sabe se tornar mais sujeito da nossa história, né, praticar as mudanças que a gente quer ver no mundo, na nossa vida e também na nossa carreira. Clever, foi um prazer, muito obrigada pela tua disponibilidade de estar conversando aqui com a gente hoje, tenho certeza que vai agregar aí muito valor às futuras experiências do pessoal. Ok, muito obrigado, Paulo. E fica aí que nesses anos todos eu aprendi que o ser humano pode evoluir muito. Por exemplo, eu, né? Corintiano hoje, há esperança para todos. Valeu, até mais.